Olá, agora sim, voltamos. Como eu falei, fui ali na Ribeira, mas desisti de tomar o sorvete de tapioca com ameixa. Tomei tapioca com coco, que também é um espetáculo. E agora eu vou voltar aqui, né? Nós estamos na parte 4, no bloco 2 do nosso Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia. E no bloco passado, nós terminamos o bloco quando estávamos falando sobre o processo administrativo disciplinar e íamos entrar nos atos e termos processuais. Mas eu desisti. Eu ainda vou falar mais alguma coisa do processo administrativo disciplinar. Me deu um insight aqui e eu quero falar mais algumas coisinhas. Vamos ver aqui. Olha só, eu quero falar também coisas que são simples, mas eu quero chamar a atenção. O presidente da comissão, após nomear o secretário, determinará a autuação da portaria e das demais peças existentes, né, e instalará os trabalhos, designando dia, hora e local para as reuniões e ordenará a citação do acusado. A citação é um ato processual através do qual o acusado, né, ele é chamado para compor a relação processual e, a partir daí, apresentar, se assim quiser, a sua defesa. É o que determina o atual, o mais novo Código de Processo Civil. Mas nós não estamos em processo civil, nós estamos no Estatuto. Então, a citação do acusado para apresentar defesa inicial, indicar prova, inclusive o rol de testemunhas, sendo no máximo quantas testemunhas? Muito bem, 5 testemunhas. Você tem 5 testemunhas aí que você pode, não é, devidamente chamar para testemunhar a seu favor. A IBFC vai dizer que são 10, 20, 30, 40, 50, 3, 2 testemunhas, 5 testemunhas, aí no processo administrativo disciplinar. Esses termos, não é? Esses termos processuais, tudo que acontecer durante o processo, tudo que aconteceu durante o processo, deve ter sido devidamente, né, lavrado pelo secretário da comissão e terão forma processual. Tudo que aconteceu, uma oitiva, aí a gente reduz a termo, né, autua, coloca, pensa ali no processo, e aí isso vai compondo, né, a peça, o auto do processo. Então, são as peças processuais. Então, tudo o que acontece deve ser lavrado pelo secretário da comissão e tem, sim, uma forma processual. Lembrando uma coisa muito importante, os autos do processo também, nos autos do processo também, nós devemos ter o quê? A inserção da folha de antecedentes funcionais do acusado. A folha dos antecedentes funcionais do acusado. Por quê? Porque nós já sabemos que, em nome do poder disciplinar, aquele que vai apurar a infração e aplicar a penalidade correta, em nome desse poder, não é? No momento da aplicação da pena, a autoridade competente deve levar em consideração as circunstâncias atenuantes, agravantes, não é? E os antecedentes funcionais. Tranquilo até aqui? Muito bem. O que a gente pode falar mais um pouco sobre isso, Luciana? Olha, os termos, né? Os atos processuais, né? Os documentos do processo, né? Eles devem ser realizados, eles devem ser extraídos em 2 vias. 2. Se não forem 2 vias, uma e a outra cópia, devidamente autenticada. Porque nós vamos ter um auto suplementar. Um auto suplementar. Então, tudo o que acontecer durante o processo que for reduzido a termo escrito, termo é reduzir para o escrito, né? Escrever. Então, tudo que for reduzido a termo vai ser reduzido em 2 vias. Nós vamos extrair isso em 2 vias. A outra via, se não fizer, né, original, você tira uma cópia que deve ser devidamente autenticada. Por quê? Porque nós vamos ter, não é, uma formação de um auto suplementar. Vamos ver se tem isso aqui na lâmina. Todos os atos, documentos e termos do processo serão extraídos em 2 vias ou reproduzidos em cópias autenticadas, formando autos o quê? Autos suplementares. Luciana, como deverá ser feita essa citação? Eu vi há poucos instantes que o presidente deverá nomear o secretário, ele vai secretariar, vai determinar a citação
do acusado para que, querendo, apresente sua defesa, inclusive trazendo rol de testemunha, com um número máximo de 5 nomes, 5 testemunhas. Como é feita essa citação? A citação será feita pessoalmente ou por edital. Pessoalmente ou por edital. Como é feita a citação do acusado? A citação do acusado será feita pessoalmente ou por edital. Toda a citação é uma comunicação do ato processual. A citação, ela vai comunicar algo, A comunicação dos atos processuais, Então, o que é que deve conter em uma citação? Olha, na citação, coisas básicas. A descrição dos fatos, dos fundamentos da imputação, data, hora e local do comparecimento do acusado para apresentar a defesa, para ser interrogado. A obrigatoriedade desse policial militar acusado fazer-se representar por advogado. Afinal de contas, você está respondendo a um processo administrativo disciplinar. A informação quanto à continuidade do processo, independentemente do não comparecimento do acusado. Você é citado e não comparece, não tem problema não. O processo vai continuar. O processo não para, tá certo? O processo não para porque você não se apresentou, tá certo? Tranquilo até aqui? Então, observe, a citação deverá conter a informação quanto à continuidade do processo em virtude do não comparecimento desse acusado. Independente de você comparecer ou não, o processo vai continuar. Olha, a citação pessoal será feita preferencialmente por quem? Pelo secretário da comissão. Óbvio, apresentando ao destinatário, a esse acusado, o instrumento correspondente em 2 vias, sempre 2 vias, devidamente assinadas pelo presidente e acompanhadas pelo termo de acusação. Uma vai ficar na sua mão, a outra vai voltar. Vai ficar em sua mão para quê? Para que você apresente a defesa. Procure um advogado e aí elabore devidamente a sua defesa. Ok? Então, a citação feita pelo secretário, feita pessoalmente, preferencialmente pelo secretário. Essa citação, ela vai ser apresentada ao destinatário em 2 vias, devidamente assinadas pelo presidente, e será acompanhada do termo de acusação, para que você, policial que esteja sendo acusado, possa devidamente apresentar a sua defesa, elaborar a sua defesa e, posteriormente, apresentá-la. Cuidado! E se não houver a citação? Eu não fui citado, então eu não vou comparecer. Meu querido, o comparecimento voluntário do acusado, ela supre a ausência da citação. Eles podem contextualizar para você. O policial militar está sendo devidamente processado, e houve a audiência em que ele não compareceu e depois, posteriormente, alegou que ele não foi devidamente citado. Mas se ele não foi devidamente citado, porém compareceu à audiência, o comparecimento espontâneo supre a ausência da citação. Você ficou sabendo que existe um processo administrativo disciplinar contra você, que o dia da audiência está aquele dia, independente de você ter recebido a citação, você compareceu. Então, esse comparecimento espontâneo supre a ausência da citação. O comparecimento voluntário do acusado perante a comissão supre a ausência da própria citação. O comparecimento voluntário do acusado perante a comissão supre a ausência da citação. Eles vão dizer que supre em determinados casos, não supre. Supre, sim. A pessoa está respondendo o processo administrativo disciplinar, não foi devidamente citado, porém compareceu. Esse comparecimento voluntário supre a ausência da citação. Mas pode haver citação por edital? Sim. Sim, pode haver sim a citação por edital. Mas a citação por edital deve preencher alguns requisitos. Por exemplo, quando o policial militar, devidamente acusado, encontra-se em um local incerto, um local não sabido, não conhecido, ou então houver sérias suspeitas de ocultação para frustrar definitivamente a diligência. Então,
Se a autoridade está desconfiada, né, de que a pessoa está se ocultando para não cumprir a diligência, então, citação por edital. Edital, não é a publicação do edital, não é? Quando o edital é publicado, vincula as partes. Lembra? Vinculação ao instrumento convocatório. Se você está aí fazendo CFO, se você estudou a licitação do Estado da Bahia, 9433. Tá certo? Beleza? Também as disposições gerais da Lei 8666. Um dos princípios básicos da licitação é a vinculação ao instrumento convocatório. Então, publicou o edital, vinculou. Vamos ver o que diz a lâmina? Pode haver citação por edital? Sim, sempre não. Sempre, não é, que o acusado encontrar-se em local incerto ou não sabido, ou quando houver fundada suspeita de ocultação para frustrar a diligência, no intuito de frustrar a própria diligência. Tranquilo? Até aqui? Tá tranquilo? Muito bem. O edital será publicado onde, quando, qual é a frequência? Uma vez, né, no Diário Oficial do Estado, no Jornal de Grande Circulação, tá certo? Beleza? Vamos ver se tem alguma coisa sobre isso na lâmina? Tem sim. O edital será publicado por uma vez no Diário Oficial do Estado e em Jornal de Grande Circulação da localidade do último domicílio. Eles vão colocar de qualquer dos domicílios do policial militar. Do último domicílio conhecido, se houver. E fará menção expressa ao termo de acusação. Porque você tem que tomar conhecimento daquilo que é dito contra você. Você precisa tomar conhecimento daquilo que é dito contra você. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Muito bem. E por acaso, Luiz, se por acaso eu, policial militar, me recusar a receber a citação? Querido, muito simples. Eu não vou receber a citação, eu não quis. Você está diante da administração pública, você está diante da Polícia Militar do Estado da Bahia. Meu querido, recusando-se o acusado a receber a citação, deverá ser o fato certificado à vista de duas testemunhas, meu querido. As testemunhas vão ali, a rogo, vão ali, certificar que você simplesmente não quis receber a citação. E daí o processo, continua. Recusando-se o acusado a receber a citação, não é? Duas testemunhas, portanto, vão certificar aquela situação e dizer lá, não, realmente ele se recusou aqui, né, a receber a citação, e você vai estar devidamente comunicado. Tranquilos até aqui? Tranquilos? O negócio é pesado, A designação da data para a apresentação da defesa inicial e o interrogatório do acusado respeitará o interstício de 5 dias contados da data da citação. Então, qual é o prazo que eu tenho para devidamente, não é, realizar esse ato, esse prazo, esse termo processual que eu trouxe ali, mas também falei algumas coisas ainda sobre o procedimento. A designação da data para a apresentação da defesa inicial e interrogatório do acusado deve respeitar um prazo, um limite ali, né? Um interstício mínimo de 5 dias contados da citação. Eu citei você, vou lhe dar o prazo para você apresentar a sua defesa. Eu citei você, vou lhe dar um prazo para que você apresente, para que você seja devidamente interrogado. Que prazo é esse? Máximo de 5 dias, mínimo de 15 dias, mínimo de 5 dias. Isso vai cair na prova. Sérias chances. Se você está esperando aquela prova, eu não estou esperando o pior. Se você está esperando aquela prova que ia até o artigo 50, 60 do seu estatuto, acho melhor você rever seus conceitos. Tá certo? Muito bem. E a instrução, Luciana? E a instrução? Meu querido, os autos da sindicância, se realizada, né, nós já sabemos, devem integrar o processo, né, administrativo disciplinar, o processo disciplinar, como peça informativa. Porque se houver sérios, né, indícios de autoria e materialidade, ela não vai ser obrigada a constar nos autos. Porém, os autos da sindicância, se realizado,
integrarão o processo disciplinar como peça de informação, porque a sindicância é um procedimento prévio onde se busca, não é, obter indícios de autoria e materialidade. Então, é um procedimento administrativo prévio ao processo. Sindicância, procedimento administrativo anterior ao processo. Anterior ao processo. Em qualquer fase desse processo, meu querido, minha querida, pode ser sim juntado qualquer documento. Em qualquer fase do processo, sim, até antes do relatório. Porque quando eu faço o relatório, eu encaminho esse relatório, que é a peça final, onde eu vou contar tudo, relatar tudo o que aconteceu durante esse procedimento aqui, e vou mandar para a autoridade o quê? Julgadora. Então, até antes do relatório, eu posso sim juntar qualquer tipo de documento. Em qualquer fase do processo, poderá ser juntado o documento aos autos antes do relatório. A prova vai colocar tanto antes quanto após o relatório. Meu filho, o relatório fechou, vai direto para o julgamento. A instrução termina com o relatório. Feito esse relatório é encaminhado para a autoridade competente para que se efetue devidamente o quê? O julgamento. Tranquilo até aqui? Muito bem. Lu, meu rol ali no PAD, né? 5 testemunhas. A minha testemunha é um policial militar. A minha testemunha é um policial militar. Sim, e o que é que tem? Não, eu quero saber o seguinte. A intimação desse policial, eu gostaria de tê-lo como minha testemunha. A intimação dele, como é que é feita? Eu quero que ele compareça, né, à minha audiência. Eu quero que ele, eu quero que ele compareça a fim de que ele possa testemunhar a meu favor. Meu querido, a intimação dessa testemunha, em sendo policial militar, vai ser requerida ao chefe da repartição onde ele serve. Claro, com indicação do dia e hora, do local e o local marcados para que ele possa comparecer à audiência e assim, devidamente, o quê? Ser a sua testemunha. Se a testemunha for um policial militar, a intimação poderá ser feita mediante requisição ao chefe da repartição, onde serve, com indicação do dia, hora e local marcado para a devida audiência. Para a devida audiência. Tranquilos até aqui? Tá tranquilo? Beleza? Então, se a testemunha for policial militar, a intimação poderá ser feita mediante requisição ao chefe da repartição, onde serve, com indicação do dia e hora local, marcados para a sua audiência. Tá bom, mas eu tenho uma outra pergunta. E se essas testemunhas não forem encontradas? Lu, eu quero saber o seguinte, e se as testemunhas não forem encontradas? Como é que eu fico? Meu querido, olhe só. Tem uma coisa que não é aqui agora para a gente bater esse papo, mas em virtude do tempo, mas nós temos uma corrente chamada de neoconstitucionalismo. Eu acho que seu professor de Direito Constitucional deve ter conversado com você, que é o seguinte: todos os demais setores, ramos, de forma tradicional falando, do direito, atualmente segue essa questão do neoconstitucionalismo, ou seja, traz para os dispositivos legais algumas regras que nós vemos, nós conhecemos da própria Constituição Federal. E uma delas é a possibilidade, sempre em qualquer processo, seja ele judicial, seja ele administrativo, de se garantir o contraditório para a defesa, sempre dando a oportunidade de que você possa devidamente comprovar a sua inocência. Meu querido, se suas testemunhas não foram encontradas, não se preocupe. O que é que vai acontecer? Você vai ter um prazo. Você vai ter um prazo de 3, Luzinha, 3 dias úteis ocorridos. Olhe como isso é bom para a IBFC. 3 dias úteis para fazer a sua substituição. Vamos ver aqui. Se as testemunhas arroladas pela defesa não forem encontradas e o acusado
intimado para tanto, não fizer a substituição dentro do prazo de 3 dias úteis, você tem um prazo para você substituir, aí, meu querido, prosseguir-se-á nos demais termos do processo. O processo vai continuar. Você teve a oportunidade, abriu-se prazo para você substituir a testemunha que não foi encontrada. 3 dias úteis. Você não fez, você permaneceu inerte, non dormientibus succurrit jus, o direito não socorre aos que dormem, não é? Então, o processo continua. O processo não pode parar, o processo deverá devidamente continuar. Beleza? Tranquilo até aqui? E o depoimento? O que tem o depoimento? O depoimento, ele deve ser prestado de forma oral? Sim. Sim. Então, a testemunha não pode trazer um testemunho escrito? É claro que não. Não é lícito a testemunha trazer um depoimento escrito. Por quê? Porque é no interrogatório, é no depoimento que nós vamos ouvi-la. A autoridade, o presidente da comissão, irá fazer perguntas. Como é que ela já vai adivinhar? Casa de mãe Luciana. Eu não tenho condição de ler pensamento de ninguém. Então, se haverá uma audiência, você não pode trazer esse depoimento escrito. Por que eu não posso trazer escrito, Luciana? O motivo é óbvio. Far-se-ão perguntas durante a audiência. Como é que você vai trazer? Como é que uma testemunha vai trazer um depoimento escrito? Isso não tem nem sentido, isso é ridículo. Então, pelo amor de Deus, olha aqui, o depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo. Vai ser, digitado, escrito ali. Aí sim, não sendo lista testemunha, trazê-lo por escrito. É no momento do depoimento que ele vai sendo reduzido a termo. É no momento do depoimento que ele vai sendo reduzido a termo. Mas, Luciana, eu estou desconfiado, eu sou o presidente da comissão, Lu. É mesmo? É, Lu, eu sou, e eu estou desconfiado de que essa testemunha, ela goze de sanidade mental. Ah, é? É. Meu querido, os seus problemas estão resolvidos. Quando houver dúvida da sanidade mental, não é? Da testemunha não, do acusado, perdão. Eu estou achando que esse acusado aí, né, ele não é muito senil. Meu filho, quando houver dúvidas, licença rapidinho. Quando houver dúvidas, né, sobre a sanidade mental do acusado, a comissão deverá propor, não é, a autoridade competente para que esse acusado seja devidamente submetido ao quê, meu querido? A uma junta médica oficial, a junta médica oficial do Estado da Bahia, a fim de que ele, né, pelo menos um médico psiquiatra, pelo menos, né, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra, a fim de que se emita um laudo técnico, não é, indicando aí, né, se essa pessoa realmente goza de boa sanidade mental ou não. Facultado, inclusive, ao acusado a indicação de um assistente técnico. É, lógico. Quando houver dúvidas sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um psicólogo. Errado. Pelo menos um médico psiquiatra, que emitirá o respectivo laudo, facultado ao acusado a indicação de assistente técnico. Tranquilos até aqui? Olha, quando há dúvidas sobre a sanidade mental do acusado, isso se chama incidente de sanidade. É um incidente de insanidade mental. O que é um incidente? O incidente é um acidente. Aquilo ali vai ter que ser devidamente, digamos assim,
definido, resolvido, a fim de que o processo possa ter o seu curso normal. Ter seu curso normal. Então, o incidente de insanidade mental deve ser processado em autos apartados. Em autos o quê? Apartados. E apensos, esses autos, apensos ao processo principal. Como assim? É assim. Você tem aqui o auto principal da infração cometida, um classificador, tá? E aqui um outro apartado, não é? Que é o incidente de insanidade mental, que deve ser devidamente resolvido a fim de que eu tenha, né, o resultado justo desse processo principal. Então, eu pego esse processo de incidente, aparto ele, porém apenso. Ou seja, eu tenho um classificador aqui, outro aqui, vou colocar uma boneca, né? Aquela bailarina. Boneca não, aquela bailarina, né, que a gente chama bailarina, a gente grampeia, né, como se fosse um grampo, e aí fica apensado um ao outro. Isso é que chama de apenso. Então, o incidente de insanidade mental será julgado nos mesmos autos principais? Não. Ele será processado em auto apartado e apensado ao processo principal, ficando sobrestado até a data da apresentação do laudo, sem prejuízo da realização. Então, ele fica parado aqui, o incidente de insanidade, até que eu apresente o laudo, verificando ou não a insanidade dessa pessoa, e a partir daí sim eu possa resolver esse processo principal. Vamos ver se tem alguma coisa aqui na lâmina? O incidente de insanidade mental será processado em autos apartados e apensos ao processo principal, ficando este sobrestado até a apresentação do laudo, sem prejuízo da realização de diligências imprescindíveis. Pronto. Então, até esse laudo ser apresentado, isso aqui fica parado. Isso aqui fica parado, porque está apensado. Eu preciso resolver o incidente para que o processo principal tome o seu rumo corretamente. Tá certo? Tranquilo até aqui? Muito bem. Bom, eu agora falei sobre tudo isso e eu quero saber o seguinte. Então, eu vou terminar a instrução. Lu, você terminou a instrução? Terminei. Já ouvi todo mundo, eu já fiz todas as diligências, teve incidente de insanidade mental, ficou comprovado que a pessoa é senil, né? Está completamente sã, né? Corpo sã, mente sã, né? Não tem essa frase aí célebre, né? Mente sã, corpo sã, aliás. Né? Então, a pessoa está senil, tá? E acabou a instrução. O que é que eu faço agora? Meu querido, agora você intima o acusado através do seu defensor. Lembra? O advogado. Então, você ultimou, né, a instrução, então você intima o acusado através de seu advogado para apresentar, não é, a defesa final no prazo de 10 dias. Pô, Luciana, é muito prazo. Paciência. Olha aqui, ultimada a instrução, intimar-se-á o acusado através de seu defensor para apresentar defesa no prazo de 10 dias, assegurando-lhe vista do processo. Havendo 2 ou mais acusados, o prazo é comum de 20 dias, correndo na repartição. Lu, não entendi, foi nada. Meu amigo, você vai entender agora, mas eu preciso que você também decore, porque se cair a letra da lei, você precisa marcar corretamente. Terminei a instrução, então eu agora vou, né? Fiz audiência, fiz oitiva de testemunha, teve incidente de insanidade mental, enfim, fiz tudo. Eu agora intimo o acusado na pessoa de seu advogado para apresentar defesa no prazo de 10 dias. Porém, não é só um acusado. São 2 ou mais acusados. Então, neste caso, o prazo para apresentar essa defesa após a instrução, ultimada a instrução, passa a ser de 20 dias, sucessivos ou comum. 20 dias comum.
Eu não vou prorrogar isso. É 20 dias para todo mundo. Não são 20 para um, 20 para outro, 20 para outro, 20 para... Não. São 20 dias para todo mundo. 20 dias para todo mundo. Então, o prazo é um prazo comum de 20 dias correndo na repartição. Então, vai estar ali na repartição, você pode ir lá, enfim. Luciana, mas o problema é o seguinte. O acusado não compareceu. Foi mesmo? Foi. Nós, devidamente citado, né, ele foi citado, ele não compareceu. Então, eu já posso, desde já, determinar e reconhecer a verdade dos fatos. Aqui não. Aqui não é como o processo civil. Não é que a ausência do acusado devidamente citado induz à revelia. Não. Não é que é o reconhecimento da verdade dos fatos. Eu estou diante de um processo administrativo. A ausência do policial militar acusado, regularmente citado, não importa no reconhecimento da verdade dos fatos. Não é assim que ocorre aqui. Tá certo? Isso deixa lá para o processo civil, isso deixa lá para o processo do trabalho. Aqui não é assim. Luciana, qual é o prazo para a entrega do relatório pela comissão? O relatório final deve ser entregue, né, à autoridade para o devido julgamento no prazo de 20 dias. Lu, é muito prazo? É muito prazo. Então, você tem que prestar atenção e ler 30.900 vezes. Então, terminei aqui essa instrução, não foi ultimada a instrução. A comissão tem um prazo de 20 dias prorrogáveis por mais 10. Ultimei a instrução, vou fazer o relatório final, vou entregá-lo à autoridade competente para o devido julgamento. Então, eu preciso que institua essa comissão. Então, eu preciso de um prazo. Qual é o prazo? 20 dias. Prorrogado uma vez por mais 10 dias. Não é por igual período. Vamos ver aqui. A comissão terá um prazo de 20 dias, prorrogável uma vez, para entregar por mais 10, né? Prorrogável por mais 10, para entregar o relatório final à autoridade competente que a instituiu, a contar do término do prazo de apresentação da defesa final. Lembra que você tem o prazo para a apresentação da defesa final? Olha ele aqui, aqui, o prazo de 10 dias. Terminou esse prazo aqui da defesa final? Não foi? Então, aqui com prazo comum de 20, lembra? Então, a partir daí, agora, a comissão tem também um prazo para entregar o relatório final à autoridade competente para que ele faça o seu devido julgamento. Qual é esse prazo? O prazo é de 20 dias, prorrogável uma vez por mais 10 dias. Tá certo? E esse julgamento, como é que ocorre esse julgamento? Meu querido, esse julgamento é o seguinte. Decorrido o prazo de 30 dias, Lu, é muito prazo mesmo. Decorrido o prazo de 30 dias contados do recebimento dos autos, a autoridade competente deve sim proferir o seu julgamento, a sua decisão final. No prazo de 30 dias contados do recebimento do processo, a autoridade que o instaurou, investida no papel de julgadora, deverá proferir a sua decisão. Passei pelo processo administrativo, então em 30 dias contados do recebimento do processo, já com relatório final, com defesa final, com tudo aquilo que nós falamos até agora, a autoridade deverá devidamente proferir a sua decisão. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Agora, Luciana, o problema é o seguinte. Qual foi o problema agora, meu querido? O problema é o seguinte. O problema é que eu tenho policiais militares acusados, pertencentes a diversas unidades diversas, né? Diferentes. E tenho também uma pluralidade de sanções, algumas mais graves, outras menos graves. Quem é que vai julgar? Vai julgar
a autoridade que tenha competência para impor a pena mais grave. Então, se eu tenho duas infrações, uma punível com advertência, outra com demissão, quem é que vai julgar? Uma com detenção, outra com demissão. Quem é que vai julgar? A que tiver competência para o julgamento, para impor, né? A que tiver competência para impor a pena mais grave. Claro, porque eu estou diante de duas, digamos assim, duas penas, imposição de duas penas, uma diferente da outra. Havendo acusados pertencentes a unidades diversas e pluralidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. E se por acaso a pena prevista for uma pena de demissão e eu estiver diante de um oficial, essa autoridade nada mais é do que o governador do nosso estado da Bahia. Se a penalidade prevista for demissão, a sanção no tocante aos oficiais caberá ao governo do estado da Bahia. Se por acaso a minha transgressão disciplinar também consistir em crime, estiver capitulada como crime, aí, se estiver capitulada como crime, esse é um crime de ação penal pública, e esse processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração da ação penal devida. Quando a transgressão disciplinar também estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para a instauração da ação penal, ficando os autos suplementares arquivados na repartição. Lembra que eram duas vias? Lembra? Para que isso? Porque o crime aqui será um crime de ação penal pública e aí eu tenho que mandar isso para o Ministério Público para a devida denúncia. Tá certo? Por quê? Porque a minha transgressão também configura um crime. E é um crime de ação penal pública. Tá certo? Cujo detentor da ação penal pública, a titularidade da ação penal pública é o Ministério Público, conforme nós conhecemos do processo penal. Muito bem. Luciana, seguinte, eu estou desconfiado. Está desconfiado do quê? O que é que você está desconfiado? Lu, eu estou desconfiada de que esse policial militar, eu faço parte da comissão. Você faz parte da comissão, é? Tá bom. E qual é a sua dúvida? Ô, Lu, minha dúvida é a seguinte, eu estou desconfiada que essa pessoa vai pedir exoneração. Está sendo aqui devidamente processada e eu estou achando que, nesse meio tempo, ela vai pedir uma exoneração para se esquivar dessa penalidade aí, né? Dessa sanção. Isso pode acontecer? Ah, meu querido, você está pensando o quê? Meu filho, olhe, por mais que existam coisas que só se vê na Bahia, como diz, né, o poeta, como cantou o poeta e na música, aí, meu filho, peraí também, né? Tá brincando comigo. Policial militar submetido a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou passar voluntariamente para a reserva remunerada após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso seja aplicada. Tá pensando que você vai se esquivar, do processo? Não vai não, meu querido. Não vai não. Você só pode pedir exoneração, você só pode entrar com processo, não é, voluntário para a reserva, caso o processo esteja concluído e você tenha devidamente cumprido a sua pena. Porque depois de passar por todo esse procedimento de averiguação, a sociedade, a comunidade esperando uma resposta do Estado, você está querendo se esquivar da sua responsabilidade? Não vai se esquivar, não. O Estatuto determina que você só pode ser exonerado ou passar de forma voluntária a pedido, né, exonerado a pedido, ou passar voluntariamente para a reserva após a conclusão do processo e, se por acaso houver uma penalidade, após o devido cumprimento da penalidade.
Luzinha, mas eu quero rever meu processo. Ah, você quer rever o processo? Eu quero rever o processo. E o que é que tem? Sim, esse processo pode ser revisto a qualquer tempo? Existe alguma incompatibilidade? Não. A qualquer tempo você pode rever o processo, seja ele a pedido, seja ele de ofício, ex ofício, desde que, obviamente, né, se justifique, se tenham provas, fatos novos, não é? Circunstâncias que sejam suscetíveis de realmente justificar, não é, a inocência daquele que foi indevidamente punido. Então, caso exista essa previsão, sim, essa possibilidade, sim, o processo, sim, pode ser revisto. O processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis que justifiquem a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Por quê? Porque você não pode, não é, ser devidamente punido, aliás, indevidamente punido, porque o Estado deverá, sim, né, indenizar aquele que for punido indevidamente ou cumprir pena acima, além daquele tempo que foi devidamente aplicada. Não é isso? É o que determina o artigo 5º da Constituição. Ninguém poderá ser preso, né? Ninguém ficará preso, o Estado deverá indenizar aquele que for preso por erro judicial, erro administrativo também. Cabe uma indenização? Por que não? Por que não? Claro que cabe, não é? Quem pode o mais, pode o menos. Então, uma indenização porque você foi preso, né, de forma indevida, punido de forma indevida. E detalhe, não existe revisão pro societate. Você estudou isso em direito penal. Não existe revisão pro societate. Então, a favor da sociedade, ou seja, para agravar a pena do acusado, pelo amor de Deus. A pessoa já está sendo punida, eu vou revisar para piorar a situação do cara, da pessoa. Tenha santa paciência. Então, a revisão do processo, não poderá resultar agravamento da penalidade. Tenha santa paciência. Muito bem, dos direitos e das prerrogativas. Dos direitos e das prerrogativas dos policiais militares. Dúvidas, quesitos, questionamentos, professoralucianamedeiros@gmail.com. Me adicione no Face, profa Luciana Medeiros. Deixe lá um recadinho que você é aqui do LAC para que eu possa devidamente adicionar você. Estamos também no Instagram e no YouTube, no canal Professora Luciana Medeiros, tá certo? Qualquer dúvida você vai me encontrar, tá certo? E me passe uma mensagem para me dizer onde você caiu, onde você vai fazer a sua prova para que eu possa passar lá e dar um beijo, tá certo? E depois ir lá na Ribeira tomar um sorvetinho, né? Se você cair lá na Vila Militar, ali no Colégio da Polícia Militar, lá no Dendezeiros, me fale que eu vou lá, depois que você terminar a prova, a gente vai direto ali na sorveteria da Ribeira tomar um sorvete. Bom, mas os direitos e prerrogativas dos policiais militares. Direitos e prerrogativas a gente vai passar rápido, porque não tem, né, muito o que se discutir aqui, né? São direitos à garantia da patente, da graduação em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a elas inerentes, os proventos calculados com base na remuneração integral do seu posto ou graduação, quando não contando com 30 anos de serviço, for transferido para a reserva remunerada. Que maravilha, integral, que maravilha. Ex ofício, por ter atingido a idade limite de permanência em atividade no posto ou na graduação. Você abre aí o Diário Oficial do Estado da Bahia. Todo dia tem uma aposentadoria lá, a gente se aposentando com 27 mil, com 25 mil. Tem gente que tem que devolver o dinheiro porque está acima do teto constitucional, é mole. Então, é uma senhora aposentadoria, viu? É uma senhora aposentadoria. Bom, tem também direito, né, aos proventos calculados com base na remuneração integral, como a gente já acabou de falar, do posto da graduação imediatamente superior, quando contando com 30 anos ou mais de serviço, for transferido para a reserva remunerada. Imagine, mais ainda, né? Os proventos calculados com base na remuneração integral do seu próprio posto ou graduação acrescido de 20%, quando contando com 35 anos ou mais de serviço, for ocupante do último posto da estrutura hierárquica da corporação no seu quadro, e nessa condição seja transferido para a reserva remunerada. O policial militar acidentado em serviço
que necessite de tratamento, também especialidade, também tem direito, recomendado por uma junta médica, terá garantido, viu? Recursos médicos, hospitalares, medicamentos, próteses necessárias à sua recuperação, conforme dispuser o regulamento. Então, é mais um dos direitos do policial militar, tá certo? Luciana, aqui é o seguinte, eu tenho algumas limitações, né, impostas, vamos dizer assim, nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamento peculiares. Isso aqui é exclusivo do policial militar. O uso das designações hierárquicas, só do policial militar. A ocupação de cargo correspondente ao posto, à graduação, desde que você satisfaça as exigências, etc., exclusivo do policial militar. Percepção de sua remuneração. A alimentação também é direito seu, atendida, né, assim entendida como refeições ou subsídios com esse objetivo fornecido, né, aos policiais militares durante o serviço, não é? Aí é seu auxílio alimentação, né? Você também tem direito ao seu fardamento, não é? Aquele conjunto de uniformes necessários ao desempenho de suas atividades, é um direito seu, né? A indenização para transporte, o vale transporte, que a gente chama de vale transporte, indenização de transporte, diárias, você também tem direito. Auxílio transporte, devido ao policial militar, nos deslocamentos da residência para o trabalho e vice-versa, na forma e condições estabelecidas em regulamento, não é? Você tem indenização de transporte, não é? A indenização quando você usa seu próprio carro, né, para realizar, geralmente, uma atividade da administração. E aqui, né, o auxílio transporte para você ir e voltar para a sua residência, que a gente chama, nesse caso aqui, do Vale Transporte. Honorário de ensino, não é? Observando o disposto no regulamento, você ensina, então você vai receber para isso. Tem direito à promoção, à transferência, a pedido para reserva remunerada. Tem direito às férias, a afastamentos temporários, serviços, afastamento temporário do serviço, tem direitos a licenças, tem direito à exoneração, né, a pedido, você não é obrigado a continuar na corporação se você não quer. Adicional de férias, não é? Aquele adicional constitucional é um direito seu, o terço das férias, né, o terço constitucional. Redução dos riscos inerentes ao trabalho também é direito constitucional, previsto no artigo 7º da nossa Constituição, através de a aplicação de normas de segurança do trabalho, higiene, etc. Adicional de atividades penosas, insalubres, perigosas, na mesma forma e condição dos funcionários públicos civis. Então, vocês também têm, né? Nós também temos, não é? Esse direito à atividade perigosa, insalubre, penosa. Adicional noturno, não é? Adicional noturno, adicional de serviço extraordinário, auxílio natalidade, licença maternidade, paternidade, seguro contra acidentes de trabalho. Tudo isso aqui é direito do policial militar. Passamos rápido porque isso é uma coisa muito tranquila, acredito que todo mundo saiba. E se não sabe, por favor, eu estou à sua disposição, você já sabe. Então, são direitos concernentes à sua atividade enquanto profissional, né, enquanto policial militar, são direitos aí de todo trabalhador, tá certo? Luciana, é o seguinte, e meus dependentes? Vou falar um pouco dos dependentes, os dependentes do policial militar. Os dependentes do policial militar se constituem em dois, né? São dependentes econômicos, né? Quando se fala em dependentes, a gente fala em dependentes econômicos. A dependência é econômica, né? São pessoas que não têm renda e que dependem, basicamente, né? A sua sobrevivência depende basicamente do policial militar. Então, nós temos dois tipos de dependentes econômicos. Os dependentes para efeitos da Previdência Social, para receber benefícios previdenciários, e dependentes, né, para efeitos de fruição dos serviços de assistência à saúde. Então, nós temos dois tipos de dependentes. Quando se fala em dependentes do policial militar, fala-se de dependentes econômicos, que são aqueles para efeitos, né, tidos, né, determinados para efeitos de benefícios previdenciários, a Previdência Social, não é? Nós temos lá a ABAPREV, não é? Nós temos a FUNPREV, não é? A FUNPREV, que paga aí os inativos do Estado,
enfim, né, os ativos civis também, enfim. Nós temos dependentes para efeitos de previdência social e dependentes para efeitos de fruição dos serviços de assistência à saúde. Dependentes são aquelas pessoas que não têm renda própria, não dispõem de bens, etc. E as suas necessidades básicas são integralmente supridas pelo policial militar. Então, a gente depende daquela pessoa dali, daquele policial militar. Para efeitos de previdência social, quem são considerados dependentes? Aqui a gente tem o seguinte, aqui tem pessoas que não precisam comprovar a dependência econômica do policial. O policial, sei lá, faleceu, pensão por morte, enfim. Então, tem pessoas que não precisam, não é, comprovar a dependência econômica. Dependentes para efeitos de previdência social, o cônjuge, o companheiro, os filhos solteiros, desde que civilmente menores, não é? Os filhos solteiros inválidos de qualquer idade, os pais inválidos de qualquer idade. Esses dois primeiros, o cônjuge, companheiro, companheira, os filhos solteiros menores, eles não precisam comprovar a dependência econômica. Essa dependência econômica é presumida. Os outros dois precisam comprovar. É uma boa questão de IBFC. Se ele quiser realmente acabar com a nossa vida, ele coloca uma questão dessa. Quais são os dependentes para efeitos previdenciários que devem comprovar a dependência econômica do policial militar, em relação ao policial militar? Então, o cônjuge não precisa, o filho solteiro não precisa, desde que seja menor, o solteiro inválido de qualquer idade precisa e os pais inválidos também precisam. Quem são, não é, os dependentes para efeito de fruição dos serviços de assistência à saúde? Os dependentes também são o cônjuge, os filhos solteiros menores de 18 anos, não é? Né? Esses dois não precisam aqui, né, comprovar dependência econômica, e os filhos solteiros inválidos com dependência econômica. Para efeitos de fruição dos serviços de assistência à saúde, são essas as pessoas que são consideradas dependentes do policial militar. Companheiro, companheira, você já sabe, só coloquei aqui, né, para efeito mesmo da gente conversar rapidamente. Companheiro é qualquer pessoa, sem ser casado, é a pessoa